agora eu quero te apresentar um dos conceitos mais fascinantes e que todo high stakes é apaixonado. Sabe o que é? Estado de flow. Você já se sentiu numa situação onde parece que o mundo parou? Onde você estava totalmente focado, totalmente concentrado e nem percebeu o tempo passar? Então, você experimentou o estado de flow. O flow ele é um estado óptimo de consciência, né? Onde você está realmente performando no seu melhor ao mesmo tempo que a gente está se sentindo muito bem. São momentos de alto nível de atenção e total absorção de conhecimento, de informação e poder de decisão rápido, né? Em que o seu foco em uma atividade ele é tão forte que todo o resto ao seu redor ele desaparece, o tempo ele se dilata, ou seja, algumas vezes pode parecer que o tempo passou mega rápido ou então que simplesmente ele não passou, ok? Que ele parou por alguns segundos. E nesse período, todos os aspectos da sua performance mental, física, eles se elevam a um nível surreal. Você sente que está tudo fluindo, que está tudo acontecendo da melhor forma, cada decisão, cada movimento. E como eu disse, essa é uma busca constante do high stakes, essa é uma busca constante minha, né? Eu busco em cada texto que eu escrevo, em cada vídeo que eu gravo. Só que eu aprendi isso jogando 12 mesas de poker, né? Imagina só, 2 monitores nos jogos mais caros do mundo. Aquilo me colocava num estado que era nítido o momento que eu entrava no flow. Todas as minhas decisões estavam claras, não existia nada além da decisão correta e do momento presente. Obviamente que não quer dizer que jogando 12 mesas, automaticamente eu entrava nesse estado, mas eu lembro muito bem o que acontecia. Por quê? Porque eu tinha 15 segundos para tomar a decisão. Então eu sabia exatamente quando eu entrava naquele momento. E aquilo era gerado. Foi assim que começa a minha busca também pela alta performance. Por entender cada ponto, a minha fascinação por tudo isso que aconteceu. Ok? Porque o estado de flow, como eu já vou falar em breve, ele é viciante. Ok? Mas é um vício positivo para a sua performance e para os seus resultados. E algumas curiosidades para você ficar presente. A gente acho que cresceu ouvindo, né, aquele mito que 10% do nosso cérebro era usado no dia a dia e que ficava aquele mistério que a gente poderia de alguma forma acessar os outros 90% de alguma forma misteriosa, né? Isso, segundo os autores que estudam o conceito de flow, é bullshit, né? Isso não é real. E ao contrário do que as pessoas pensavam, que no flow você ficava com o cérebro mega ativo, na realidade, parte do seu cérebro ele acaba desligando. Ele desliga e foca total em apenas uma coisa. E um outro detalhe importante, né, que quando a gente tem contato com esse estado de flow, a gente quer ele consistentemente, todo momento, é que fisicamente não é possível você estar sempre no estado de flow 24 horas, né? Você tem que estar buscando entender cada ponto dos seus rituais que vão levar para ele, cada gatilho, cada hábito que vai fazer você achar esse seu estado óptimo, esse seu estado de máxima concentração. E basicamente, segundo o Steve Kotler, um dos maiores estudiosos do tema relacionado a flow e autor do livro The Rise of Superman, você tem 4 gatilhos para atingir o flow. Que é o seguinte: gatilho externo, que envolve alto risco, envolve consciência corporal total, né? Gatilho psicológico, que você recebe feedback imediato, é uma das formas de você despertar esse gatilho. Então quando você tem uma meta muito clara lá na frente, você também tem esse feedback imediato, que é o ato de você executar e saber se você foi bem ou foi mal, se você acertou ou se você errou. E, além disso, dentro do gatilho psicológico, você também entende o conceito de habilidade comparado com desafio, que inclusive eu vou mostrar agora, em tempo real, como que funciona esse gráfico de nível de habilidade e nível de desafio. Quando você tem um nível de habilidade baixo, e nível de desafio baixo, você fica apático, não tem graça, sem sentido. Tem um exemplo que é muito bom relacionado a uma partida de tênis. Então imagina 2 pessoas jogando, você é muito bom e a outra pessoa é fraca. Isso te faz ter um nível de habilidade alto para um nível de desafio baixo. Ok? Isso dá relaxamento, você fica relaxado, você não tem graça. Então, qual que é o grande segredo do flow e qual que é o grande segredo desse gráfico? Que vai estar no seu baú high stakes para você dar uma analisada depois e entender melhor. É você ter um nível de habilidade alto com um nível de desafio alto. Então, no caso dessa partida de tênis, é você enfrentar um cara que está no mesmo nível que você, que a partida vai ser mega disputada. Ok? Então, no seu trabalho, pensa o que você está fazendo hoje. Será que você está realmente se desafiando? Será que você está buscando formas de aperfeiçoar? E para te dar mais um exemplo, o que acontece quando você tem um nível de habilidade baixo e um nível de desafio alto? É isso aqui. Alto, baixo, você fica ansioso,
Então a ansiedade, muitas vezes, ela é gerada porque você está sem habilidade para solucionar aquele caso. E aí você fica nervoso, você fica preocupado. Ok? Então presta atenção nesse gráfico, como eu falei, vai estar no seu baú High Stakes, que a partir dele você vai entender formatos de melhoria do seu próprio trabalho. Se você vê que você está ansioso, opa, preciso evoluir a minha habilidade. Se você vê que você está muito relaxado, opa, preciso subir o limite que eu estou jogando, que eu estou fazendo as coisas. Ok? Watch out. Além disso, tem os gatilhos sociais e os gatilhos da criatividade. Eu vou explicar mais sobre eles no HS Notes, que vai estar no baú High Stakes. E um outro ponto interessante é que o estresse, que é visto como um vilão para a maioria das pessoas, ele pode ser algo essencial para você atingir o seu topo de performance. E isso me remete ao próprio Tim Grover, né, o autor do Relentless, que ele traz o conceito, que é o seguinte, ele fala que o estresse é o combustível dos cleaners. E por que ele fala isso, né? Ele fala que o estresse ele te mantém vivo, ele te mantém aceso, ele te mantém sempre pronto para o ataque, querendo mais, querendo fazer acontecer. Só que, um detalhe importante, você não pode deixar o estresse te dominar, porque daí sim ele começa a ir para o lado ruim da coisa e começa a ser prejudicial na sua vida, ok? Dá uma olhada nesse gráfico que eu vou te mostrar esse contexto do estresse ruim, o estresse bom. Aqui basicamente está falando o quê? Que quando você tem o estresse baixo, o seu nível de performance é baixo, você sente sono, você está sonolento, porque você não tem nenhuma motivação intrínseca, nenhuma motivação externa. Você, quando aumenta um pouquinho o seu nível de estresse, você entra em estado de alerta, que também não é muito bom. O estado de alerta faz você ficar ali como se fosse ansioso, como se fosse sempre esperando algo acontecer, mas nunca de fato acontecendo. Agora um pouquinho mais é quando você entra no estado ideal do seu estresse e no estado ideal da sua performance, como esse gráfico está falando. Só que qual é o ponto? Então vamos lá, primeira reflexão. Esse mito de que a gente não pode ter nenhum estresse, ele não se concretiza, né? Porque senão você vai ficar sentindo sono o dia inteiro, estando calmo, zero estresse. Então aqui beleza. Você subiu, está no estado ideal, está realmente performando no seu máximo. Agora, se você aumenta e desliza um pouco, como eu estava mencionando ali, você cai para a ansiedade. Né? Você está super estressado, você já começa a ficar ansioso para tudo que vai acontecer. E aí, quando você deita mais um pouco, quando você perde um pouco mais a mão sobre isso, sobre os cuidados do seu corpo, as práticas diárias, você fica desorganizado. Você se perde completamente, não só na desorganização do seu ambiente, do seu dia a dia, mas a desorganização mental. Você não consegue pensar mais claramente. E aí, desanda tudo, ok? Então, por isso, ter consciência sobre esse nível de estresse é essencial para o seu ganho de performance e, quem sabe, o seu ganho do estado de flow, atingir ele de uma forma mais clara e consciente. O pioneiro do termo flow foi o psicólogo húngaro Mihaly Csikszentmihalyi. Ele é autor do livro Flow, um best-seller, né, que fez muito sucesso e realmente trouxe toda essa onda de estudos e de busca pelo esse entendimento, né? Todo mundo sentia, todo mundo sabia, desde os maiores esportistas do mundo, desde violinistas, qualquer pessoa que estava ali praticando a sua arte intensamente, sabia que existia um estado além, mas ninguém tinha dado um nome tão específico e tão estudado como o Mihaly, né? Então, a minha busca mesmo, pelos limites mais caros do poker, ele vem daí, ok? No primeiro momento, quando eu começo a entender que para eu me desafiar, para eu realmente me motivar cada vez mais, eu precisava subir o limite, os desafios que eu enfrentava, aquilo me encantava. Então, quando eu ia para o limite de R$1.000, eu falava, cara, agora eu quero mais, porque eu quero me desafiar mais. Então, esse risco, ele sempre me chamou a atenção para automaticamente me motivar para os estudos, para o meu foco máximo. Ok? Então, esse flow, ele me acompanha há muito tempo, por mais que eu não soubesse esse nome. E isso está relacionado com o que eu falei anteriormente, né? Os desafios estarem completamente conectados com a sua habilidade. E ao entender isso, né? Isso que é interessante, você começa a entender que toda aquela sua excitação pela sua arte, pelo que você gosta de fazer, ele tem um motivo claro. Avançar mais ainda na sua habilidade, para aí sim você entrar no estado de flow. Então é por isso que inconscientemente a gente está ali, puta, descobri algo que eu gosto de fazer, você está fazendo. Então agora você já descobriu que o desafio está ali. Agora é o momento de você avançar na sua habilidade, para daí sim você conectar os dois e bum, performar no seu máximo. E uma pequena reflexão sobre esse assunto é o seguinte: quando você está no processo de masterização, de entendimento de uma nova arte, pegando o meu caso, primeiro no poker, depois no empreendedorismo, o que acontece? Eu tive que mudar da água para o vinho, basicamente, e começar a aprender novos conceitos, como estruturar uma empresa, como estruturar um time e tudo mais. E esse processo, ele me causa excitação. Por quê? Porque, como eu sou apaixonado pelo flow, eu sei que o ato de eu estar excitado, o ato de eu estar motivado com algo, quer dizer que eu estou bem perto de atingir o estado de flow.
Então automaticamente eu me motivo mais para estudar, para evoluir, para trazer ele cada vez mais presente para mim. Então às vezes no seu dia a dia, percebe, se conhece um pouco através disso. Opa, estou entusiasmado com isso aqui, é porque você encontrou um desafio interessante e automaticamente você pode ir forte nos estudos relacionados a isso, que você vai encontrar o estado de flow também. Faz sentido? E mais um conceito para te dar contexto ainda maior no universo do flow. É que é o seguinte, você está totalmente feliz no presente e alinhado com as suas visões do futuro. É o que eu falei lá atrás, no começo, é de quando eu visualizo nitidamente sendo o melhor do mundo no que eu faço. Isso não quer dizer que é real, ok? Mas o ato de eu enxergar isso e minha mente tomar essa confusão, opa, a realidade não é isso, mas você já está imaginando aquilo, ela faz o seu sistema inteiro ir atrás desse tipo de meta. Aí você entra no flow. É mais uma perspectiva aí para você pegar. Isso me remete também à frase que todos os moving uppers conhecem muito bem, que é sempre contente, mas nunca satisfeito. Fique sempre contente com as coisas que estão acontecendo ao seu redor, seja positiva, seja negativa, mas nunca satisfeito, né? E outra coisa é você saber diferenciar de forma clara as suas metas. Porque tem dois tipos de metas. Tem as metas que as pessoas falaram pra gente que a gente deveria ter, como por exemplo ter um bom trabalho, tirar notas altas, passar na faculdade. Ok? Isso, desde o começo dos tempos, foi implantado na nossa cabeça que era isso, as nossas metas, e que é isso que a gente deveria almejar. Agora tem outro tipo de meta, tem as metas que você realmente quer. Por exemplo, seguir a sua arte, ter um relacionamento amoroso, estar genuinamente feliz com você. Ok? Quando você entende que a sua felicidade está no momento presente e que você está perseguindo as metas que você realmente quer, sabe o que acontece? Você entra no flow diário. O presente e o futuro, eles vão se conectar. Aí você não vai ficar mais esperando o grande resultado para você ser feliz, sabe? Geralmente quando as pessoas, quando eu ganhar o meu R$1 milhão, aí sim eu vou ser feliz. Não, isso é bullshit, porque quando chegar esse momento, você vai falar, e agora? What's next? E aí vai começar uma jornada de novo, rumo ao quê? 2 milhões, a 5 milhões? Tô falando valor monetário para ser fácil mensurar. Mas será que é isso mesmo? Então por isso que é o presente no momento. Por isso que é felicidade no momento. Porque a partir dela, você atinge o resultado maior. E aí aquilo lá vai ser uma mera casualidade. E automaticamente, quando você está nesse formato presente, você para de sofrer, de ficar preocupado quando você estiver na véspera do seu grande dia, do momento onde você vai entrar em ação, assim, para todo mundo ver, ok? Você vai estar no flow constante. Isso é gerado através dessa consciência e também de práticas diárias que eu te apresentei ao longo desse vídeo, apresentei no ritual e vou te apresentar ao longo desse Moving Up. E isso é a conexão máxima do Moving Up. Com todos esses atributos, com toda essa expansão de consciência, você vai conseguir ter o quê? Ter uma mente inabalável. Uma mente que não tem mais pico positivo, não tem mais pico negativo, tá tudo flowing, né? Tá tudo tranquilo. Não por um dia, mas todos os dias, every fucking day. E aqui embaixo, no baú High Stakes, vão estar todas as informações e desafios para você aplicar imediatamente. Ali também, só para te avisar, podem ter informações extras e vídeos surpresas também. Ok? Então watch out quando você for rever o vídeo, às vezes você atualiza e percebe lá. Outra coisa que além do baú, a gente tem uma pesquisa pós todos os vídeos para você realmente dar o seu feedback e mostrar o que gerou valor, o que você sentiu, quais pontos de clareza você gostaria de ter, ok? Tudo isso é bem interessante, até para o seu próprio autoconhecimento, beleza? A equipe High Stakes, a gente está com você, vamos nessa, que esse é apenas o começo. Eu espero seu comentário aqui embaixo, que com certeza a gente vai estar engajando lá e respondendo e interagindo tudo que acontecer, beleza? Bora pra action, bora ter uma mente inabalável, tamo junto. Quando assistimos um show ou vamos a um evento esportivo, nós estamos essencialmente pagando para assistir pessoas em um estado de flow, quer seja Kobe Bryant, Roger Federer, Jay-Z ou um cantor de jazz. Eles colocaram incontáveis horas de prática para que quando a hora de performar chegasse, eles estivessem inteiramente presentes e no flow. Um ator com presença de palco, ele está no flow. Um grande poeta, ele pode entregar flow apenas através do poder das palavras.